Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Ressignificar. Eu me chamo Catiúcia Dias, sou terapeuta alternativa. Eu sou a Gi, terapeuta e professora. Eu sou a Gi, micropigmentadora, esteticista facial e aprendiz de feiticeira com as meninas. E hoje a gente vai trabalhar mais 2 travas. Me conta aí, deixa nos comentários, vocês estão gostando do nosso podcast, desse assunto? Quer deixar um assunto aí que a gente possa estar trabalhando? E lembrando, lembra de curtir, de compartilhar, convidando aquelas pessoas que precisam estar ouvindo, entendendo um pouquinho dessas travas. São travas que nós trazemos da nosso inconsciente e que pode sim ser ressignificado. Hoje nós vamos trabalhar a trava da procrastinação e a trava do ambiente. O que nós identificamos, por que nós estamos procrastinando? É um assunto bem pesado, né, Gi? Como que a gente deixa de fazer as coisas por quê? Eu defendo muito a teoria de que a gente deixa de fazer as coisas por simplesmente acreditar que não merece, que não é merecedor do resultado daquela coisa. Então, eu sou uma empreendedora, eu adio colocando várias outras situações, ao invés de executar aquele trabalho que eu preciso executar para ganhar o dinheiro, para empreender, ou então para conseguir algo que eu desejo muito, independente de ser um empreendimento, né? Uma melhora de vida, uma conquista pessoal, uma dieta para poder perder peso, uma ginástica para poder ganhar qualidade de vida. E aí a gente vai adiando esse projeto e colocando inúmeros empecilhos, inúmeras atividades menores, nada significantes, para empurrar lá para frente essa outra tarefa que, na verdade, é a fundamental, é a indispensável. Você encara muito disso, Gi, quando as meninas vêm procurar o processo, por exemplo, que está buscando a melhorar a autoestima, só que ela entra em contato a primeira vez, aí pergunta, assim, muito. A procrastinação é em todos os setores da vida, né? Desde profissional até a questão de cuidar mesmo. Elas vêm procrastinando vários processos de autocuidado, que é uma coisa natural, né, que acontece, e as pessoas normalizam, e, por exemplo, eu posso deixar isso para amanhã eu faço, amanhã, e vai deixando as coisas acontecerem, e depois elas se culpam muito por isso, né? Por que eu consigo? Porque eu não dou segmento a uma coisa que eu começo também. Muitas vezes elas começam a fazer um tratamento aqui e não dão segmento, né? Às vezes até pagam para fazer, deixam pago e não voltam. Mas por quê? Procrastinação mesmo. Essa questão da procrastinação, ela também tem um lado do medo, né? Uma terapia, por exemplo, você precisa de uma terapia, entende que precisa de uma terapia para lidar com as suas vidas. E aí a pessoa, às vezes, até encontra o terapeuta, marca uma consulta, e naquela primeira consulta já dá de cara com os focos de dores que vão precisar ser enfrentadas e tratadas. Dali para frente ela começa a procrastinar. Hoje eu tenho uma reunião, não vou poder ir à terapia. Hoje eu tenho que buscar meu filho na escola, não vou poder ir à terapia. Hoje eu tô tão bem, eu tô me sentindo tão bem, que eu não preciso da terapia. Não é assim, Kate? Nossa, é demais. E geralmente elas perguntam as meninas assim, com 3 sessões. E aí ela, não, mas eu tô ótima. Por quê? Às vezes a gente tocou numa ferida que ela ainda não está preparada. Exatamente. Mas é algo que a gente precisa trabalhar isso para desenvolver. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Mas uma coisa que é bem
latente muito com esse processo da procrastinação é o processo das meninas que querem trabalhar com a microempreendedora, né, vendendo a partir de casa, fazendo as coisas a partir de casa, e elas não conseguem fazer porque elas vão primeiro cuidar da casa, cuidar do menino, cuidar das tarefas domésticas, e não conseguem sentar, por exemplo, para garimpar um material ou alguma coisa assim. E aí acaba o dia, elas se sentem culpadas, porque elas deviam ter feito isso antes, deveriam ter feito isso primeiro e não foi feito. Daí a gente pode concluir mesmo que a procrastinação, ela mascara o problema maior. Sempre. Medo de sair do lugar. O medo de sair do lugar. Sim, e essas máscaras nos coloca dentro daquilo, né? Vamos trazer um exemplo meu, assim, que eu tô já há um tempo já com esse processo do podcast. E o tempo todo que eu fazia um processo, eu falava assim, gente, eu preciso dar, mas eu faço. E aí vinha, vai gravar. Porque as intuições, elas chegam pra gente para que a gente possa desenvolver aquilo. Eu costumo falar que as ideias, elas andam. Nós recebemos uma ideia, às vezes nos colocamos disponível, pedimos algo ao universo, a Deus, nos colocamos ali buscando algo. Aquela intuição chega até nós. E aí será que é possível? Não, mas eu nunca vi ninguém fazendo. Eu ando medo. Ou então a gente fala, nossa, mas tá todo mundo fazendo. Já tem demais. E ela zero, não vou fazer. É aquele falso autoconsumo, né? Sim. Não, eu não vou fazer isso porque já tem tanta gente fazendo, não vai dar certo. Mas a gente tem que lembrar que cada ser humano é único. Essa coisa que vem na cabeça, já me veio uma outra coisa assim. Mas e as pessoas que estão te aguardando? Exato. Porque minha cabeça funciona otimamente, né? Ela traz o problema e aí já logo em seguida ela me dá uma solução. Então, assim, fica aqui os dois assim, né? Então, se você quiser arrumar desculpa, mas nós vamos trabalhar de outra forma porque você precisa e tem uma missão para ser cumprida, né? E aí vem muito isso. Porque, às vezes, o que vai atrair você até nós vai ser a forma de falar, vai ser uma identificação que vocês vão ter, e isso vai fazer com que as meninas estão falando algo que está parecido com outras, mas aquelas ali têm mais afinidade comigo. Então, essas afinidades, identificar isso, faz com que nós nos coloquemos de uma forma diferente e conseguimos não domar a procrastinação, mas perceber o que são as prioridades na minha vida. E aí, quando eu começo a estabelecer esse processo de prioridade, eu começo a entender que eu realmente estou procrastinando, não porque eu não quero fazer ou porque eu não sei fazer, mas é porque eu estou com medo de ser maior do que alguém. Exato. É aquela questão de merecimento, né? O outro merece mais que eu. E eu sou tão pequeno, que o outro é maior que eu, todo o mundo é maior que eu. Aí é que eu falo que a procrastinação mascara outras coisas, mascara autoestima, mascara a trava paterna, mascara a trava da vítima, mascara a trava do ambiente. É um outro assunto que hoje a gente traz com muito mais. A gente vai falar mais sobre essa trava do ambiente. Mas ela vai mascarando essas outras travas. Se nós formos avaliar de tudo que a gente falou até agora, uma está sempre ligada à outra e uma sempre volta à primeira, independente de qual seja essa primeira. Pode ser a autoestima, pode ser a servidão, pode ser a trava paterna, mas uma sempre dá origem às demais e a gente sempre volta. É um ciclo, né? E entender isso dentro das sessões faz com que ou as pessoas começam a se afastar porque assumir responsabilidade dói, porque quando a gente olha para uma determinada situação, e às vezes eu gosto muito de usar isso como referência, porque se eu estou no meio do caos,
qual que é a minha responsabilidade de estar ali? Dentro disso, como que eu posso administrar melhor isso e como que eu posso entender melhor isso? Isso faz com que a gente comece a observar quais são as minhas atitudes e as minhas ações. E nos processos terapêuticos, a gente consegue, mesmo que a pessoa chegue no estado de vítima, ela não vai conseguir ficar nesse estado, porque ela vai assumir a responsabilidade de o que a gente chama assédios da vida, né? Como a Gi, por exemplo, chega, às vezes as meninas pagam esse tratamento, vem para fazer, ou até mesmo curso, quero fazer um curso, quero começar a trabalhar por minha conta, e aí vem o curso. Às vezes chega, né, não chega no ponto de pagarem, porque o curso é um pouco mais alto valor, mas elas ficam evitando de fazer por medo de sair do lugar mesmo, que entra na trava do ambiente, né? Ela está acostumada ali naquele ambiente, ela tem medo de sair daquela zona de conforto. Na hora que eu estou acostumada a fazer isso, eu não vou aprender outra coisa. Eu não consigo, eu não tenho jeito, eu tenho as mãos trêmulas. E a idade? Já não tem idade? Já não tem idade, eu tô velha para isso, ou eu estou muito nova para isso, ou são várias zonas de conforto que as pessoas encontram ali para não fazerem o que pode ser um ponto crucial de mudança na vida delas, né? Para sair realmente daquilo que está atrapalhando ou deixando que ela não cresça financeiramente, sentimentalmente, entre outras coisas que elas podem adquirir, né? Com esse sair da zona de conforto. A zona de conforto, a trava do ambiente é a própria zona de conforto, se a gente for, né? Sim. Vocês conhecem a história do sapo cozido? Pô. Acho que é bem legal. A história do sapo cozido é muito interessante. O sapo pulou dentro de uma panela com água e essa panela começou a ser aquecida. Daí, a temperatura da água foi subindo e ele foi ficando confortavelmente naquela água quentinha até que aquela água ficou bem quente. E ele começou a se sentir um pouco desconfortável. Quanto mais água aquecia, mais desconfortável ele ficava. E ele olhava ao redor e continuava ali, sem reagir, sem fazer nada. O que aconteceu? Ele foi cozido por aquela água que ferveu. E ele morreu pelo cozimento e pela energia que ele gastou ficando dentro daquela água e se adaptando. Ele gastou tanta energia para se adaptar àquela água fervendo e optou por isso e não por gastar energia e pular dessa panela. É a zona de conforto. Exatamente. Ele acostumou, na realidade. Exatamente. A água foi esquentando aos poucos para ele. Ele não foi percebendo que a água foi aumentando a temperatura. E para ele aquilo estava ficando desconfortável, mas ele estava acostumado. E ele foi acostumando. Toda a energia que ele tinha, ele gastou para se adaptar naquilo. E morreu ali. E aí, dentro dessa história, vamos trazer isso para o nosso mundo. Quantas vezes nós estamos em um ambiente tóxico que nos faz mal? Mas ali a gente não precisa ter um gasto em excesso ou estar confortável. E eu não busco nenhum movimento, eu não tenho força para criar um movimento, mesmo que seja de sair, porque eu já acostumei tanto com esse processo de reclamação, tanto com esse processo de, uma hora vai passar, uma hora, não, ele vai melhorar, ou a pessoa vai melhorar, e não melhora, porque a gente não é responsável pelo que o outro faz.
mas a gente é responsável pelas nossas tomadas de decisões, pelas nossas escolhas. E quando a gente gasta essa energia de às vezes, poxa vida, eu estou trabalhando, estou buscando algo melhor, mas o outro eu chego em casa é só reclamação, às vezes não quer fazer mais nada, não quer... Não é que eu... isso não é amor, gente. Isso não é amor. Dependência emocional. E aí, quando a gente descobre esse momento, fala, caramba, o que eu realmente estou buscando? O que eu realmente estou buscando para mim e para a vida do outro? Porque se a pessoa está com esse processo tóxico que a gente fala, às vezes a pessoa está fazendo isso sem entender. Pode ser que ela venha repetindo tanto isso, repetindo e repetindo, que ela não consegue perceber que ela se envolveu demais uma energia muito densa e para ela é algo normal. É como uma dor crônica. Ah, eu já estou acostumada com a dor. Gente, tem que acostumar com a dor. Não tem como a gente acostumar com a dor. O mundo, as coisas que a gente vai vivenciando e vai aceitando porque tá pequeno, e à medida que as coisas vão crescendo e a gente não identifica, isso não é, né? É importante dizer também que na dependência emocional, o nome dependência, ele já traz a questão do vício, né? Eu sou dependente em álcool, eu sou dependente em doce, eu sou dependente em drogas, eu sou dependente emocional. A pessoa está ali porque ela depende emocionalmente, é um vício em emoções que essa pessoa se coloca, ela fica viciada realmente em sentir aquelas emoções e ela não consegue sair desse estado emocional porque ela está dependente mesmo, como se fosse um vício como qualquer outro, né? E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que amigo não é terapeuta. Exatamente. Eles não vão te dar caminhos, eles vão apresentar possíveis soluções. Sim. E essas possíveis soluções, às vezes... Carregada de julgamento. Exato. Essas possíveis soluções carregadas de julgamento, elas não têm como ponto de chegada a solução do problema. Tem sempre uma espécie de mudança breve, mudança rápida, mas que volta, repete o ciclo novamente. A terapia, ela tem que ser encarada, nesse caso, a diferença dos amigos, é justamente que o terapeuta está ali para te ouvir sem imputar julgamento. Isso é um trabalho difícil para um amigo que está envolvido emocionalmente no seu problema. Essa é a diferença. O terapeuta não vai estar envolvido emocionalmente. O amigo, o irmão, o colega, o companheiro, ele vai sim estar envolvido emocionalmente naquela situação. Então, é importante a gente dizer que um problema tem vários pontos de vista. E quando a gente está no meio desse problema, a gente consegue ver o problema de um ângulo, o que está de fora consegue ver de um outro ângulo, o outro de um outro ângulo. Então, eles vão colocar os pontos de vista cercados de julgamento. O terapeuta não vai fazer isso. Ele vai olhar por cima, vamos dizer assim. Uma técnica boa da programação neurolinguística é essa da associação, né? Geralmente, quando eu atendo as pessoas que elas trazem uma trava desde a infância, às vezes, eu já peguei uma situação assim. Vou contar o relato para vocês. Eu peguei uma pessoa que a mãe discutia muito com o pai. E por ser a menina, ela tinha um amor muito grande pelo pai, né? Porque tem uma certa idade que a gente associa o pai ao nosso herói, né? Tem todo aquele processo. E a entrega do pai também conta. E aí, só que ela via a mãe como a errada. Então a mãe era que cobrava e o pai ela passava a mão na cabeça. Não, deixa ela fazer. Então tem todo esse joguinho. E aí ela trouxe uma situação para a vida dela que a mãe dela chamou a atenção dela de uma forma tão pesada
e ela falava a expressão da mãe dela. E aí eu falei, será que foi tão pesado assim? E aí a gente fez um processo de desassociação. A gente relaxa a pessoa, leva a pessoa até aquela memória, e aí ela desassocia. Ela percebe a mãe e ela, só que ela vê de lado, assim, de cima, sabe? Então ela percebe que a expressão dela, na verdade, é que estava com raiva e não a mãe. Isso faz todo um processo de ressignificação. De entender que, na verdade, a mãe estava querendo o bem dela. E o outro responsável que estava ali passando a mão, não estava com essa percepção a longo prazo. Porque quando a gente faz algo, e mulher tem muito disso, né? De programar a longo prazo. Então, se é chamada a atenção ou se quer ensinar algo agora, para que isso fique de uma forma mais duradoura, digamos assim. Mas as pessoas, elas, dependendo de como nós estamos, nós não recebemos dessa forma. E isso conta muito. E às vezes o processo terapêutico vai te ajudar por causa desse tipo de ferramenta que a gente tem em mãos. De olhar para isso. Entende? Às vezes, na hora que a pessoa, né, pode ser uma mãe ou um responsável naquela criação ali, que não trouxe com tanta raiva, mas eu estava sentindo raiva. E a minha projeção da raiva é que fez com que eu visse o rosto da outra pessoa. É o caso da interpretação, né? A palavra do outro desperta em mim um sentimento. Pode ser um sentimento de raiva, ou de indignação, ou seja lá qual for. Mas através desse sentimento, eu vou interpretar a ação do outro. E aí começam as dores, aí nascem as dores. Uma mãe, quando vai chamar a atenção do filho, ela tá colocando as palavras para o filho. Ali tem a emoção de educar, tem a emoção de tentar educar com amor, mas tem todo o ambiente envolvido. Tem situação financeira que às vezes não está boa, tem uma outra preocupação que é muito maior, tem o exemplo do vizinho que não deu certo, e o medo daquela mãe do vizinho, ou parente, seja lá que for um caso específico, Para uma pessoa, eu certamente, exatamente. Às vezes a mãe já passou por aquela situação e sabe que ele não vai ser legal. Então, para aquela... tudo isso, essa carga emocional vem nas palavras da mãe. E aí aquela criança que interpreta aquelas palavras, aquela criança vai perceber aquelas palavras de acordo com as vivências e com o ambiente dela. Então ela não vai saber que o fulano não deu certo, que a mãe dela está preocupada se o futuro dela vai ser bom ou não. Ela não tem a leitura que a mãe tem do que está falando. Ela tem a leitura dela. Minha mãe não gosta de mim. Já começa aí aquela situação. A minha mãe não gosta de mim porque eu não sou boa o suficiente. O que acontece? A autoestima começa a cair ali. E aí ela não consegue sair, né? Ela fica na trava do ambiente, exatamente, voltando da trava do ambiente, porque a autoestima dessa pessoa já não é das mais altas, que ela passou por situações que aconteceram que deixaram ela assim. E ela acaba encontrando lugares parecidos com esses que ela foi acostumada desde a infância, né? Porque a pessoa ela vai por aproximação. Ela reconhece aquele ambiente e o que for mais parecido com aquilo que ela viveu, ela vai buscar e vai repetir o ciclo, né? Ela vai procurar pessoas parecidas com aquilo que ela foi ensinada, né? E aí a dificuldade de sair, porque ela tá ali naquele ambiente inserido com pessoas que lembram aquilo que ela já viveu desde a infância. E aí, voltando à história de gastar a energia para
para sair do ambiente. Se manter naquele ambiente, se adaptar àquele ambiente. E às vezes a gente repete esses ciclos e de forma bem consciente, como a gente trouxe, né? Porque eu já estou tão acostumada a viver aquilo, e aquilo para mim é algo normal e natural. A gente entende que aquilo é normal. Não há outra, a gente não aprendeu, a gente não conheceu uma outra realidade. Então, aquela realidade é a nossa. A gente pode cair um pouquinho agora dentro das culturas, que eu gosto muito de trazer isso, porque as pessoas que viajam, que têm o hábito de viajar e conhecer outros estados ou conhecer outros países, elas dão de frente com uma cultura diferente da nossa, e isso faz com que elas, caramba, a pista raiva, mas porque às vezes a gente está ali fechado dentro de se condiciona. Por que eu falo se condicionar? Mas você não sabe como que é a minha vida. É a que você escolheu. A hora que você fala assim, olha, eu tomo uma decisão de sair desse estágio e buscar algo a mais, eu sei que é complicado. Eu já experimentei isso. Já estive na roda dos ratos. Eu tenho um filho mais novo que ele foi criado comigo dentro do carro, coitado. Porque ele saía de manhã, 7 horas da manhã, para ficar na escola. Eu levava, eu ia para o trabalho, pegava ele assim, voltava comigo para a faculdade, para mim concluir minha faculdade. Entende? Então, assim, e isso foi muito tempo fazendo isso. Eu comecei com um curso técnico, do curso técnico eu fui buscando uma faculdade, fui buscando outra faculdade, e foi essa loucura, e até hoje eu ainda continuo estudando. Então, quando a pessoa fala assim, eu tô dentro desse estágio que você não conhece, não. Você está se colocando como coitado, continua nesse ambiente tóxico porque você fez a escolha. E quando eu decido falar, não, eu quero mudar, e eu quero sair daqui, as coisas vão acontecendo para dar essa tomada de decisão sua. Mas você tem que estar desperto. E quando a gente fala estar desperto, é deixar a sua vaidade, é deixar o seu ego, é deixar esses julgamentos e essas crenças que te limitam para trás. E nas sessões de terapia, às vezes as pessoas falam assim, mas terapia é coisa de doido. Não, cara. É coisa de quem quer sair de onde está. É parar de se colocar em estado de vítima e falar assim, eu posso ir. Eu tenho essa capacidade. Às vezes as pessoas que têm até uma certa deficiência conseguem fazer esse movimento porque você não faz. Você entende que é a sua responsabilidade? E aí essa chamada para essa responsabilidade e ser responsável também pelo ambiente em que você se encontra. Porque lembrando de novo, se eu estou no meio do caos, qual é a minha responsabilidade de estar ali? Então, olha, se eu estou vivendo um ambiente, falo, olha, fulano, eu tenho um apreço muito grande por você, mas eu tenho por mim primeiro. As coisas que você está trazendo não é uma coisa legal. Isso está me deixando mal. Mas até que a gente consiga se posicionar assim, porque aí eu vou... A gente sabe que trazendo isso para um relacionamento tóxico entre marido e mulher, por exemplo, que é o que hoje em dia a gente tem visto aí essa tragédia dessa onda de feminicídio e violência contra a mulher. Temos 3 mulheres aqui, casadas, e isso é um assunto que talvez dentro das nossas casas seja um tabu, e talvez os nossos companheiros nem percebam que em alguns momentos, ou em todos os momentos, não sei, é um exemplo, não estou acusando ninguém, por favor, mas que há essa toxicidade também. E isso não significa que é só o marido que seja tóxico. Às vezes nós também, mulheres, somos tóxicas. Né? Mas como o geral e o problema social que a gente vê é o feminicídio, devido a uma cultura machista que a gente faz questão de perpetuar ao longo do tempo, esses ambientes tóxicos a gente sabe que não é tão simples sair dele. Não é simples, mas também não é impossível. É difícil, é sofrido, é doloroso,
é assustador, mas sim, há uma luz no fim do túnel. A gente precisa reavaliar, parar e olhar o que nesse ambiente não está fazendo bem para mim. É aí que a gente identifica o foco da toxicidade. Só é tóxico quando não é bom para mim. Se eu estou confortável, vivendo bem, não é tóxico. Mas se tem algo que me faz sofrer, que me causa dor, sim, é tóxico. Então, vamos priorizar o nosso bem-estar, o nosso sentimento de tranquilidade, de paz e não de culpa, de responsabilidade pelo caos que a gente vive. Nós podemos até ter um parcel, né, de responsabilidade, mas se a gente vive com mais pessoas, esse caos não foi causado só por um bullying. Acho importante depois a gente tocar em alguns assuntos também que envolve essa questão de violência, né? Que não violência física, mas outro tipo de violência, porque às vezes a pessoa está inserida nesse meio e ela não percebe o que está acontecendo com ela, né? Ela não consegue identificar, eu estou em um relacionamento tóxico. Ela se sente incomodada por algum motivo, mas ela não sabe identificar, ela não consegue observar de fora o que está acontecendo com ela ali, né? Então, nesses momentos, é bom a gente que está aqui fazendo esse podcast, de trazer situações mesmo para que essas pessoas consigam identificar o que está acontecendo. Porque tem algumas, não a nossa geração é um pouco mais esclarecida, mas existem senhoras, né, que viveram a vida inteira em relacionamentos assim, extremamente abusivos e achando que era normal passar por aquela situação. E às vezes elas não entendem que até os próprios filhos são abusivos. Sim. Né? Porque aprendem. Exatamente. Essa presença. E elas não conseguem identificar, elas e eles também, pais também passam por essa situação. Tem situações, eu conheço situações aqui, né, de pessoas que vêm, que são extremamente abusivas com os pais, porque acha que uma mulher de 50 anos tem que ficar sendo sustentada pelo pai, porque o pai é um militar, aposentado, tem uma condição financeira um pouco melhor, e que ela é aquela criança que não cresceu e está ali continuando sendo a eterna criança do papai e sendo abusiva também, né? Ela não consegue se enxergar como ser abusivo. Ela acha que aquilo é normal. Essa situação não é normal, né? Então, às vezes as pessoas nem conseguem enxergar o que está acontecendo dentro do próprio ambiente que elas estão inseridas, né? É bom a gente trazer também esse tipo de situação para que essas pessoas consigam se enxergar e tenham esse movimento de, poxa, eu faço isso, eu preciso mudar. Porque às vezes elas não conseguem enxergar aquelas, né? Porque eu sou alecrim dourado, eu não faço nada de errado. O outro é que me traz problema. E nem sempre a gente cai na questão da vítima, né? Nem sempre nós somos as vítimas. Às vezes nós somos os algozes e a gente se coloca no lugar de vítima, né? Agora, sobre essa violência, eu fiz uma palestra uma vez sobre esse processo da violência, que algumas coisas, na hora que eu fui buscar, fazer pesquisa, levantar o material, eu fiquei assustada. Que eu passei e que eu levei isso para o meu companheiro e falou assim, não, mentira, isso é abuso. Tá aqui. Está escrito que isso é abuso. Que também ele não tinha consciência, e muito menos eu. Então, quer dizer, quando a gente também se coloca, né, dentro de algumas situações, é porque a gente tem essa falta de conhecimento. E quando as pessoas estão aí falando que conhecimento é poder, é porque você vai saber se comportar em determinadas situações diante daquele conhecimento que você tem. E aí, quando a gente se coloca aqui disponível para olhar para as nossas mazelas e trazer as nossas mazelas como referência, olha o tamanho disso, olha o tamanho da importância desse trabalho que nós estamos fazendo. Talvez seja isso aquela mensagem que estava falando comigo, vai, começa a fazer, para de procrastinar. E vai, faz, porque o impacto vai ser muito grande dentro
de um certo grupo de pessoas. Claro. A importância desse momento de estar aqui, de estar trazendo as nossas experiências, estar colocando as nossas travas aqui também, porque nas travas anteriores, algo que a gente precisou trabalhar, algo que nós estamos aqui, às vezes que uma compartilha com a outra que, caramba, se houver um gatilho, eu vivenciei isso. Isso é muito importante, né? Essa questão dos relacionamentos abusivos, elas combinam muito com essas duas telas que a gente trouxe hoje, justamente por isso. Às vezes eu já percebi que o ambiente é tóxico. Eu já tenho aquela percepção do que me faz mal, do que eu não gosto, do que eu não quero. Mas eu preciso ter amanhã eu começo a pensar numa estratégia para sair dessa situação. E aí uma infinidade de acontecimentos vão definindo e determinando o dia, e essa decisão passa para amanhã. Amanhã eu tenho uma realidade mais confortável. Eu recebo coisas que gosto, eu fico mais tranquila, o ambiente fica mais agradável e eu empurro mais uma vez essa decisão para amanhã. Porque o relacionamento abusivo, ele é cíclico também. Então tem o pico da violência, tem o pico do namoro, depois tem o pico da irritação, depois tem o pico da culpabilidade, para voltar ao pico da violência. E aí vem a lua de mel. Exatamente. E aí tudo volta, prometo, não vou fazer isso mais, nunca mais. E os presentes? Os presentes. Eu trouxe isso porque eu pensei em você o dia todo. E daí uma chuva que mostra um problema no telhado. Por que você não me avisou que isso estava assim? Você não me avisou? Eu estou cheio de problemas no trabalho. E você está aqui para poder tomar conta disso? E você é responsável? A culpa é sua porque o telhado caiu. Você é culpado, eu estou desse jeito por sua culpa. E aí, volta para a violência, para a agressão física, para a agressão moral, para a agressão sexual, para a agressão psicológica, o tapa na parede, né? Bater porta, Quebrar as coisas. quebrar as coisas. Isso é uma violência psicológica. Olha, essa mensagem tá, olha o que eu posso fazer com você. Eu posso te destruir. E aí, volta de novo para o arrependimento, para todo aquele ciclo novamente. E a dependência emocional. E a escola E às vezes por uma questão de baixa autoestima. A pessoa acredita realmente que é culpada, que é responsável por todos os problemas e que é merecedora de toda essa violência. Ninguém é merecedor de violência. Ninguém, nem o ser humano veio para esse mundo para merecer ser agredido, para merecer ser insultado, para merecer ser ofendido. Nenhum ser humano veio para esse mundo para isso. Esse momento de olhar para isso faz com que a gente observe esses ciclos, né? E olhar para esse momento e deixar isso, falar, olha, realmente eu não sou merecedora disso, precisa deixar de olhar a amiga, porque a amiga fala assim, não, ele vai parar, não vai fazer mais isso. Ou às vezes vai para uma mãe e fala, não, filha, mas o casamento sempre foi assim, né? O olhar dela que já passou por esse sofrimento, né? E aguentou tudo aquilo.
é diferente de você buscar uma profissional. Uma profissional que vai te falar com você, olha, vamos fazer um movimento. Começa a olhar, a gente vai valorizar a família, mas você precisa estar bem para valorizar essa família. Porque se não houver a mudança do comportamento, se não houver essas mudanças dentro do ambiente, você não precisa ficar com medo de ficar sozinho. Porque quando a gente se conhece, sabe quem é a gente não tem medo de ficar sozinho. Porque a gente vai atrair pessoas que vão estar naquela mesma vibe que a gente. E às vezes, esse movimento que precisa, ou um olhar diferente, sabe? É o que a gente falou, né? O olhar de cima, o olhar da situação como um todo, sem ter aquela amiga que fala, não, amiga, ele vai passar. Ou a mãe fala, não, filho, o casamento é assim mesmo. Sempre houve isso, sempre aconteceu isso. Então, dar essa guinada, fazer essa virada, virar o jogo mesmo, sabe? É hora de vocês aprenderem a se posicionar. Mas a gente só consegue fazer isso diante de nos conhecer. Então, aquelas pessoas que estão aí desde 2018, 2019, falando, olha, o processo da reforma íntima, do autoconhecimento, de olhar para si, gente, é muito real. Porque a gente só vai conseguir, peraí, eu estou aceitando o que você está falando comigo? Quem é essa pessoa que você está vendo? Não sou eu. Me desculpe, mas eu não pertenço mais a isso. Entende? E é tão... Você estava falando umas coisas e eu estava pensando nas meninas, né? Que eu acompanho. Eu falo meninas, mas são mulheres maravilhosas, empreendedoras e fantásticas. Mas um marido foi lá na porta falar comigo, você é feminista? Puxa, ela estava aprendendo a se posicionar. Eu ainda comentei com meu marido, ele falou, falei com você que você é perigoso. Por quê? Porque ela aprendeu a se posicionar. Ele começou a trazer uns julgamentos para ela, o cara olhou para ele e falou assim, olha, peraí, de quem que você está falando? De você, não. Essa pessoa não sou eu, não. Eu? Aí ela começou a pontuar as qualidades dela, porque o que ele trazia de ofensa para abaixar a estima dela, a gente ressignificou, entende? E aí ela aprendeu, peraí, não, é assim, 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 assim. E aí, ela falou, é como se ela ficasse grande, entende? Porque ela trouxe essa força dela, ela sabe quem ela é. Então, quando a gente tem essa base sólida do autoconhecimento, o que o outro fala, peraí, de quem você está falando? Não reconheço essa pessoa. Eu sei quem eu sou, e o que você fala não vai chegar, tá? Entende? Todo mundo é dotado de força. Todo mundo é dotado de vontades. Todo mundo é dotado de amor por si e pelo próximo. Todo mundo é dotado de inteligência para julgar o que é bom e o que é ruim, o que é saudável e o que não é. Então, se eu tenho essas potencialidades dentro de mim, eu vou saber o que é bom para mim, o que eu gosto, o que me faz bem, o que eu quero, o que eu permito, principalmente o que eu permito, porque também há um lugar da permissão, mesmo que a gente caia naquela situação em que a pessoa que é abusada é a vítima, sim, a pessoa que é abusada é a vítima. Mas quanto que essa pessoa... Como foi a caminhada dessa pessoa para chegar ao cume do abuso? Quanto ela permitiu? Foi permissiva? Sim, infelizmente nós somos permissivas. Eu posso dizer isso que eu já enfrentei um caso, eu vivi o caso de abuso, então eu sei bem o quanto eu fui permissiva até eu perceber que eu estava tendo uma vivência abusiva durante muito tempo. Eu fui permitindo, fui abrindo mão. Onde que eu vou voltar? Pode continuar falando, tirar. Tem que abrindo mão. Pra olha, você viveu uma experiência comigo, você foi também irmão. Você tá pronta pra falar disso? Então,
É porque eu perdi força assim. Eu fui vítima de um relacionamento abusivo. Eu estive dentro, prefiro isso, não fui vítima. Eu estive dentro de um relacionamento abusivo. Mas eu fui permitindo, fui permissiva, eu fui abrindo mão de coisas, até me perceber dentro de um relacionamento abusivo. Então, para eu entender que eu estava sendo, sim, abusada, eu estive no meu passado dando a permissão para que aquilo acontecesse. Porque eu acreditava que a realidade era aquela. O relacionamento tinha que ser daquele jeito. Eu vivia num ambiente machista, onde a mulher tinha assim, que abrir mão de tudo. Eu fui criada por uma mulher que abriu mão de muitas coisas, que aceitou muitas coisas para se manter casada, para manter a família unida. Então, aquilo para mim era uma realidade. Então, eu passei a também ser permissiva, assim como minha mãe foi um dia, até que eu falei, não, eu não quero mais esse lugar para mim. Eu não vou mais viver de uma maneira que não está confortável para mim. Não estava. E aí, comecei a procrastinar. A minha filha estava pequena, a minha filha é muito nova, eu vou destruir um lar. Minha mãe dizia isso sempre. Você vai destruir um lar, você vai destruir uma família. A outra parte também, você está destruindo a sua família, você está afastando o pai da filha. Mas eu enchi de coragem e tive que enfrentar o mundo, é verdade. Numa época em que isso não era uma coisa tão falada, o relacionamento abusivo não era uma coisa que tinha uma definição. A Lei Maria da Penha ainda não tinha sido instaurada. Então, eu tive que lutar contra o ambiente, contra os julgamentos, as opiniões de pessoas próximas, de pessoas muito próximas, e também de enfrentar uma nova realidade com uma filha pequena. Então, eu posso dizer com propriedade que houve um momento em que eu permiti que aquilo fosse feito comigo. E quando eu me dei conta, essa briga foi muito maior para eu começar a me erguer e a determinar limites. Foi muito difícil. Eu fui muito julgada. Mas, sim, existe a luz, o fim do túnel, para todas nós mulheres. E as políticas públicas precisam ser mais voltadas para essa fatia feminina, para que a gente consiga combater o feminicídio. Porque à medida que nós, mulheres, estamos se estabelecendo limite, o outro lado está também se inconformando com mais dureza. Então, aí fica... A gente já tem órgãos que nos garantem uma segurança, mas isso sim, as políticas públicas precisam ser mais contundentes nessas ações. Mas, voltando para a força, para o poder feminino, nós temos condição, sim, de sair desse lugar. Temos. Henceforth, sem procrastinação e sem trabalho do ambiente. Porque ele não favorece a gente. A procrastinação, ela ilude. Ela quase dopa a gente.
A gente se engana procrastinando o tempo todo. E para a gente fazer o processo de mudança, de transformação, a gente tem que se despir das ilusões. E a gente só consegue isso dentro de um espaço terapêutico, onde nós consigamos tirar essas roupagens, né, todas essas travas e realmente nos despir disso. Então, a gente está caminhando aí para o fim de mais um momento maravilhoso. Acho que a gente deveria chamar isso de boa prosa. Como boas mineiras que somos, que nós possamos dar um café. Mas a proposta é essa, para trazer esses assuntos que são mais densos, mas de forma mais leve, de forma que vocês consigam trazer essa compreensão e adquirir esse conhecimento. E percebendo que as pessoas elas precisam ter esse despertar mais voltado para a forma de conhecer. Porque nós vamos permitindo as coisas acontecerem nas nossas vidas quando nós não temos realmente esse conhecimento e esse entendimento. Nós estamos aí caminhando para um novo milênio, que nós possamos expandir esse processo, sabe? E ser responsável, nos posicionar, saber quem realmente a gente é e trazendo essa força. Porque nós somos aquele transporte que traz todo mundo, né, gente? Vamos falar a verdade. E a gente precisa, sim, ser reconhecido. E olha, a gente tem batalhado muito para isso, né? O outro também entende, porque se eu entendo que eu sou uma centelha divina, o homem também é. Claro, assim, às vezes ele está trazendo essas dores sem ter esse entendimento de que, na verdade, o que ele está trazendo ali é uma dor e a falha na comunicação. A maioria das vezes são falhas na comunicação. É o não saber se expressar, é o não saber se posicionar, e ele vem com essa agressividade, essa animosidade. E a vivência também, né? O do ciclo, né? Familiar. Exatamente. Porque ainda é uma sociedade muito machista. Então, o patriarcado, o poderio masculino ainda existe. A gente está lutando para isso. A gente vê homens maravilhosos aí desconstruindo o machismo. E vamos dar valor a isso, porque também não é uma tarefa fácil. Eles também caem nas travas emocionais a todo momento nessa desconstrução do machismo, porque há o medo do julgamento. Então a gente se transforma com ser habitante desse planeta de preconceitos que nos aprisionam. Isso não, enquanto mulheres e enquanto homens também. Que o machismo também oprime não só as mulheres, mas oprime os homens. Sim. Exige dos homens uma conduta que às vezes também não os deixam confortáveis. E os que têm coragem de fazer são julgados. Exatamente. Então, há uma opressão de todo um sistema. Então, a gente aqui não está julgando um fato isolado. No meu caso, por exemplo, no caso das mulheres que sofrem abuso, a gente não está julgando um fato isolado como todos os homens são iguais. Não, essa fala, para mim, ela é terrível. É uma crença que precisa... Exatamente. Todos os homens são iguais. Não. Mentira. Não são. As mulheres também não são iguais. Somos seres únicos. Por isso que a terapia alternativa é fantástica. E maravilhosa. Que te vê como um ser único. Exatamente. Não tem aquela coisa padronizada. Aquelas coisinhas que a gente pega, né? Que vai... Não, é assim, assim, assado. Não, cara, você é um ser único e precisa ser visto e reconhecido estando. É isso aí. Quer trazer um recado de... Recado de sempre, né? Recado de vocês ajudarem a gente compartilhando esse vídeo com as pessoas que precisam, né, escutar, porque tem muita gente passando por essas situações e que não tem acesso, né, a esse tipo de informação. Compartilhar, curtir e ajudar o canal a crescer para a gente chegar em mais pessoas que precisam escutar o que a gente está aqui falando.
É isso aí. E nós não temos um Instagram, mas cada um aqui tem um Instagram. Nós vamos deixar aqui no finalzinho do vídeo, em algum lugar, ou aqui mesmo no texto, o Instagram de nós três aqui. Se vocês quiserem trazer ideias, compartilhar, seguir a gente lá, podem ficar à vontade. Comentar aqui nos vídeos mesmo, deixar opções, né, em dúvidas, outros assuntos que queiram que a gente comente, né? E é sempre importante a gente estar aqui receptivo para isso. Eu queria deixar um recadinho falando o seguinte, que toda ideia de mudança é uma excelente ideia, mas a gente só consegue viabilizar, tornar viável essa ideia agindo, não procrastinando e partindo para a ação. Toda ação começa sempre com o primeiro passo. É isso. Então, nós nos vemos na próxima quinta-feira no nosso podcast no Pode significar. Até Beijo no coração.